a tilápia entrou na lista de espécies invasoras. E você deve estar se perguntando, Lucas, mas o que isso vai mudar na minha vida? Bom, talvez na sua vida e na minha não impacte diretamente, mas na vida de quem sobrevive comprando e vendendo tilápia, isso impacta completamente. Quando um animal entra nessa lista, ele passa a ser proibido de ser importado e exportado. Logo, quem sobrevive disso passa a ser prejudicado. E eu e você, que somos consumidores, passamos a ser prejudicados porque o preço da tilápia tende a aumentar. Mas a questão principal não é nem essa. O ponto principal aqui é que a JBS, empresa parceira do governo, ela passa a ter vantagem. Eu disse aqui que nenhuma empresa pode importar e exportar, correto? Mas a JBS foi a única empresa, coincidentemente ou não, a ser liberada para importar. E detalhe, a tilápia é o peixe mais consumido do Brasil. Bom, mas qual a ligação da JBS com o governo atual? Se a gente for ver lá em 2017, quando houve a delação premiada dos irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, ambos informaram que eles passaram mais de 500 milhões de reais em propina para políticos. E basicamente eles faziam o quê? Eles abriam contas em paraísos fiscais, depositavam esse valor e transferiam para o Brasil. Transferiam para essas contas onde haveria essa distribuição de propina entre os políticos. E aqui entra a ligação. Dessas contas que eles abriram, 2 pertenciam a políticos famosos, uma ao Lula e outra a Dilma. De acordo com a delação, 1.829 políticos foram ali de certa forma envolvidos nessa propina. Ou seja, todos estes receberam algum valorzinho. Então, Joesley Batista, um dos mandantes ali desse acontecido, foi em uma entrevista e disse o seguinte, que o PT, tanto o Lula quanto o governo do PT, eles institucionalizaram a corrupção. Ou seja, eles tinham um caminho muito bom para você fazer a corrupção. Eles deixaram a corrupção de uma forma completamente profissional, para não serem pegos. Mas você pensa que o envolvimento da JBS com o governo fica apenas no último mandato dos petistas? Estava enganado, viu? A JBS continua recebendo suas vantagens e os irmãos Batista continuam indo ao Palácio do Planalto, continuam fazendo reuniões frequentes com Lula. E em 2024, em um evento que aconteceu no Mato Grosso do Sul, eles receberam um baita de um elogio do presidente. Então o Lula chegou para a emissora e disse que os irmãos Batistas foram essenciais para o crescimento da JBS. Será que foram os irmãos Batista mesmo? Se bem que foram, né? Mas com as intenções erradas. Além disso, recentemente foi incluído um sigilo bancário, a gente pode dizer assim, de 5 anos dentro dessas negociações com os Estados Unidos. O que será que tem aí, hein? E durante a COP30, os irmãos Batista foram representar o Brasil. Eles foram representar eu, você, todo o povo brasileiro. Olha que sacanagem. Lição que a gente aprende aqui. Nem toda empresa, ela prospera de forma legal. Algumas, e principalmente aquelas que têm algum envolvimento com o governo, elas vão prosperar de uma forma ilegal, de uma forma errada, de uma forma desonesta. Conhecimento liberta. Estudar é importante e estudar ajuda a gente a lembrar, a gente ter fresco na memória histórias como essa, para a gente não voltar a repetir erros do passado. O governo atual ele usa um discurso muito bonito de que tem que defender os pobres e ajudar os pobres, mas quando você vê aqui casos como esse, eles prejudicam os pobres e acabam se favorecendo. Eles ganham, eles roubam, eles têm cada vez mais e o pobre tem cada vez menos. Ou seja, o pobre aprende a se contentar com um pouquinho, com as migalhas. Eles gastam, eles roubam, mas quem tem que pagar a conta somos eu e você, nós trabalhadores. George Orwell já dizia em seu livro A Revolução dos Bichos: todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais que outros.
E isso é muito verdade, né? A gente percebe que a gente não é tão igual quanto esses políticos. E aqui é a lição principal: não dependa do governo. Cara, de verdade, olha pra mim, não dependa do governo, corra atrás do seu. O governo sempre vai fazer de tudo para te prejudicar. Então comece a correr atrás do seu, trabalhe, estude, busque prosperar por conta própria. Não dependa do governo nunca, porque tudo que ele vai te dar é migalha. E para finalizar, 2026 está chegando, temos a chance de escolher alguém que vai transformar ali, que vai lutar por um Brasil melhor. Então, quando você chegar na urna, quando você for votar e escolher o seu político, lembre de todos esses casos de corrupção, de toda essa história, de tudo isso que aconteceu. Estude um pouquinho, tenta procurar ali se há algum caso de corrupção envolvendo aquele político. Lembra de tudo isso. Escolha bem, saiba que a sua decisão ali na frente da urna é importante. Então, se você gostou desse vídeo, se você não conhecia essa história, se você não sabia disso que aconteceu e gostou, deixa um curtir aqui. Se você quer compartilhar com alguém para que mais pessoas saibam de todo esse caso ruim, né, que a gente estudou e viu nesse vídeo, manda para essa pessoa, compartilha aqui, siga a nossa página. Fechou, pessoal? Falou, Deus abençoe.